Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Olá, meus amores! Hoje estou de volta para compartilhar com você um tópico muito importante para esse momento que nós estamos vivenciando agora no Brasil e no mundo. Eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo um sermão dado pelo pastor Amos, daqui da Igreja dos Estados Unidos. Fala sobre a resposta de Deus para nossas ansiedades. E eu vi que veio muito a calhar com o momento que nós todos estamos vivenciando no Brasil e no mundo hoje, com essa pandemia do coronavírus. É claro que num tempo como esse, é quase inevitável não se ter ansiedade, não se ter medo, de não se ter preocupação. Qual é a resposta de Deus para nossas ansiedades, não só neste momento de coronavírus, mas em todos os dias da nossa vida? Então fica aí, assista esse vídeo até o final e não esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscrever para o canal. Assim como nós estamos vivendo uma pandemia nesse momento, ele lembrou que Jesus também, durante a Semana Santa, também estava passando pela sua própria pandemia. Um dia ele entrou em Jerusalém sendo ovacionado como rei, como soberano, e na sexta-feira Jesus estava sendo crucificado. Então tudo isso nos faz lembrar que Jesus também estava vivenciando a sua própria pandemia pessoal, a caminho da morte, a caminho da cruz, para ser crucificado naquele dia. Mas vamos olhar e refletir como que nós podemos aprender com Jesus naqueles momentos de luta, naquele momento de incerteza, como que nós podemos usar disso para nos edificar nesse momento que nós todos estamos vivenciando a pandemia do coronavírus. E o que Jesus nos ensinou com tudo isso? E o que devemos fazer nesses dias difíceis de pandemia? Jesus enfrentou a sua própria pandemia com coragem, sem medo, com calma, firme e determinado. Jesus estava resoluto em completar sua missão, até mesmo sem temer a morte. E sabendo o que ele enfrentaria, ele disse aos seus discípulos, em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la a dou como o mundo o dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. E com mais uma semana de isolamento social, com mais uma semana de pandemia, como nós, seres humanos, nós podemos usar como exemplo a palavra de Jesus e aplicar nos dias de hoje na nossa vida. Essas palavras que Jesus nos deixou quando ele estava a caminho da cruz, quando ele estava a caminho de ser crucificado, como que nós podemos usar das palavras de Jesus para edificar a nossa vida no dia de hoje, que é um dia de incerteza, um dia de quarentena, um dia de isolamento, um dia que tem tantas pessoas morrendo nos hospitais, crise na economia, dificuldade financeira. Mas como? Mesmo assim, podemos ficar firmes na palavra que Jesus nos deixou quando ele estava a caminho da cruz, a caminho da morte, a caminho da sua própria pandemia. É claro que sabemos que é quase impossível não lidarmos com ansiedade neste momento de crise, nesse momento tão difícil da pandemia que se alastrou pelo Brasil e pelo mundo. É muito difícil de controlarmos os nossos pensamentos negativos, controlarmos o nosso coração e a nossa mente.
mente. Mas qual é a resposta de Deus para nossas ansiedades neste momento? Filipenses 4, 6, 9. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Uma mensagem que era relevante antes mesmo da época do coronavírus, mas que podemos usar nesse momento para nos trazer um certo conforto e uma paz espiritual. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 15 anos, um país abençoado, mas que é considerado um dos países que tem um nível de estresse da população mais elevado do mundo. Um país que muitas pessoas estão deprimidas, doentes de saúde mental, com depressão. E o problema é que a nova geração é ainda 3 vezes mais ansiosos do que a geração passada. Então, as coisas, em vez de melhorar, estão piorando. Os dias estão ficando cada vez mais curtos. Acaba que nós adicionamos mais e mais e mais para nossa agenda, sobrando muito pouco tempo para Deus. Por isso que nós vamos menos à igreja, nós oramos menos. E o quanto mais nós temos, mais nós queremos ter. É uma ambição desenfreada. Para quem tem o melhor carro, para quem tem a melhor casa, para quem tem o melhor barco ou o melhor emprego. Mas quando olhamos para o que está acontecendo no mundo e voltamos para a palavra de Deus, o que nós vemos? Em Filipenses 4, 6, 9, Paulo falou: não estejais inquietos por coisa alguma. Ele não falou para sermos menos ansiosos. Ele não disse para sermos ansiosos só nas quintas-feiras, mas para não ser ansioso por coisa alguma. De jeito nenhum, nada, zero. Para não ter ansiedade, para poder retirar toda a ansiedade do nosso coração. Você pode vir para mim e perguntar: mas Keula, é isso possível? É possível não termos ansiedade de nada? E eu te respondo, meus amores. Olha, ansiedade pode até bater nos nossos corações, pode até entrar nas nossas mentes, mas só que nós não vamos dar morada à ansiedade. Nós não vamos viver prisioneiros da ansiedade 24 horas como ser humanos. Sim, é quase inevitável não ficarmos ansiosos e preocupados com o que está acontecendo nas nossas vidas. Mas o que a gente não pode é virar prisioneiro da nossa ansiedade. A prisão da ansiedade é uma escolha diária e nós podemos fazer nossa opção individual. A gente pode escolher depender do Senhor ou ficar ansiosos, preocupados com coisas que a gente não tem controle. Agora, o que isso tudo tem a ver com o coronavírus? Com essa epidemia que estamos vivendo no Brasil e no mundo? É claro, né, minha gente, que com tudo que está acontecendo, todas essas incertezas que está acontecendo no Brasil e no mundo, desencadeou uma ansiedade nos nossos corações e nas nossas mentes, uma inquietação natural do ser humano. A ansiedade possui 3 ingredientes. Nós vamos comentar nesse vídeo dos 3 ingredientes que é composto a ansiedade, que nos tormenta e nos perturba e que nos tira a paz. O ingrediente número 1 da ansiedade é preocupação. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você se sentiu preocupado com algo. Essa é uma palavra que é muito familiar para todos nós. Mas vamos olhar ao pé da letra no dicionário o que é o verdadeiro significado da palavra preocupação. Preocupação, de acordo com o dicionário, significa ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Então, minha gente,
E eu não preciso falar mais nada. Só de você ver o significado ao pé da letra, de acordo com o nosso dicionário da língua portuguesa, você vê que a preocupação não adiciona nada nas nossas vidas e, pelo contrário, traz estrago para as nossas vidas, traz tormento, nos tortura, e que por isso não podemos permitir que a ansiedade esteja no controle das nossas mentes e dos nossos corações. A preocupação é o ingrediente número 1 da ansiedade. Agora vamos ver qual que é o ingrediente número 2 dessa palavra ansiedade. O ingrediente número 2 dessa palavra ansiedade é o estresse. Quantos de nós vivenciamos o estresse diariamente nas nossas vidas? Estresse é mais intenso ainda do que a preocupação. Nos faz ainda muito mais mal do que a preocupação. Porque é uma pressão mental e emocionalmente está sempre lá. Por isso que o estresse ainda nos faz muito mais mal do que a preocupação. Agora vamos olhar no dicionário o significado ao pé da letra da palavra estresse. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, o significado da palavra estresse é estado gerado pela percepção de estímulos que provocam excitação emocional e, ao perturbarem a homeostasia, levam o organismo a disparar um processo de adaptação caracterizado pelo aumento da secreção de adrenalina, com várias consequências sistêmicas. Já percebeu como o estresse nos faz mal? Que quando nós estamos estressados com alguma situação, ao invés de ficar focado, a gente fica atordoado, sem conseguir pensar direito. Porque essa adrenalina que acontece no nosso cérebro não nos deixa raciocinar, não nos deixa pensar correto. Então, por isso que o estresse, segundo ingrediente da ansiedade, não tem que fazer parte da nossa vida. Agora vamos falar do terceiro ingrediente que faz parte da ansiedade: o medo. O medo é completamente diferente da preocupação e do estresse. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, o significado da palavra medo é temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio, aquela insegurança que chega com a possibilidade do perigo e da dor. Por exemplo, a insegurança que sentimos no momento que o coronavírus possa chegar à nossa casa, possa chegar na nossa família. Então, isso é caracterizado como medo. Agora, vamos ver novamente o antídoto que Paulo nos falou. Em Filipenses 4:6-9, não estejais inquietos por coisa alguma. Ainda bem que quando Paulo nos deixou essa palavra, ele nos mostrou na palavra de Deus o antídoto para a ansiedade, o antídoto para curar o medo, para curar a preocupação, para curar o estresse. 4 afirmações na Bíblia em que Deus nos dá o antídoto contra a ansiedade. O primeiro antídoto da ansiedade deixado por Deus é não preocupar com nada. O segundo antídoto da ansiedade que foi nos deixado por Deus e que está na palavra, fala que devemos orar para tudo que formos fazer. O antídoto número 3 que Deus nos deixou na palavra é: seja grato por tudo em todas as circunstâncias. Tenha um coração grato. O quarto antídoto que Deus nos deixou na palavra contra a ansiedade é: eleve seus pensamentos em coisas boas que vai agregar na sua vida e na vida dos outros. Então, esse é o quarto antídoto que Deus nos deixou contra a ansiedade. Então, meus amores, vamos pensar um pouquinho sobre esses 4 antídotos contra a ansiedade que Deus nos deixou, que está na palavra. E vamos recapitular aqui. Primeiro antídoto contra a ansiedade que Deus nos falou é que não se preocupe com nada. Então vamos fazer um exercício aqui comigo? Eu estou gravando esse vídeo sozinha, não tem ninguém aqui na sala comigo, mas vamos fazer o seguinte: eu não sei se você está assistindo esse vídeo com alguém. Se você estiver assistindo esse vídeo com alguém, olhe no olho dessa pessoa, como eu estou olhando no seu olho agora.
e vire para essa pessoa e fala assim: não tenha ansiedade por nada. Profetiza isso na vida dessa pessoa: não tenha ansiedade por nada. Eu estou profetizando isso na sua vida nesse momento. Não tenha ansiedade por nada. Se por acaso ninguém estiver com você nesse momento que você está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, vá para frente do espelho. Olha para você mesmo na frente do espelho. Olha para sua imagem e afirma e profetiza: não tenha ansiedade. Não tenha ansiedade. Amém, queridos? Amém? Deixa o seu amém aí nesse vídeo. Agora vamos falar de preocupação, que é o segundo ingrediente que causa a nossa ansiedade. A preocupação mata e sufoca nossa alegria. Não é verdade, minha gente? Não é isso que a preocupação faz conosco todos os dias? E também a preocupação é a origem do nosso estresse. Outro dia eu estava lendo numa revista aqui americana que eles falavam que nós estamos vivendo na idade da ansiedade. Nós vivemos muito tempo só ansiosos e preocupados, que não nos sobra tempo de orar, não sobra tempo para Deus, porque o tempo que a gente tem, a gente está usando o tempo para estarmos preocupados, estressados. Ora, se parássemos de preocupar e orarmos mais, então assim, a gente ia ter mais resultados. Então, preocupação é quando nós estamos querendo saber o que não é preciso saber e ter controles do que não tem controle. Como no momento nós sabemos que nós não temos controle do coronavírus. Nós não temos controle sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então vamos ver o que Deus nos fala sobre isso. Mateus 6, 25, 34, Deus nos fala sobre as preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém, queridos? Amém? Não é tremendo a palavra de Deus? Porque Deus não só nos fala, Ele nos mostra na palavra como que nós podemos viver todos os nossos dias sem ansiedade, sem ser prisioneiros da ansiedade, da preocupação, do medo, do estresse. É isso que Deus nos mostra na palavra. Preocupações não nos servem de nada. Não pode mudar o passado e nem mesmo mudar o futuro. Bagunça o presente, nos perturba, tira nossa paz, nos deixa confuso. É igual estar numa cadeira de balanço. Você sabe quando você está na cadeira de balanço? Você fica assim, olha, vem e vai, te mantém ocupada durante o momento que você está lá, mas não te leva a lugar nenhum. Você só vai para frente, volta para trás, para frente, volta para trás. Te mantém ocupado, mas não te leva a lugar algum. Alguns de nós já nasceram, já pularam da barriga da mãe preocupados. E que ao invés de procurarmos a solução no problema, nós estamos sempre procurando o problema na solução. Outros de nós já pensam que preocupação
Ansiedade, medo é uma coisa natural, mas não é natural não, minha gente. Deus nos deixa claro na palavra o que é natural, porque Jesus deixou na palavra e falou, olha para a natureza. Você vê os lírios, vê as plantas, vê os animais, eles estão todos aí, olha, vivendo, e eles não estão se preocupando com nada. Então, preocupações e ansiedade não é natural. Tanto que a preocupação não é natural, que também não vem do Espírito e ainda não nos traz nenhuma ajuda ou socorro no momento de aflição. E só para nos lembrar que a ansiedade não agrega nada das nossas vidas, que Paulo deixou essa passagem que fala em Filipenses 4, 6, 9. Não estejais inquietos por coisa alguma. E só para nos lembrar, quando Paulo nos deixou essa palavra, Paulo estava em Roma, numa prisão, esperando para ser executado pelo imperador Nero. Mas ele não parou por aí, ele continuou nos deixando muito mais, continuou nos dando o antídoto para acabar nossa ansiedade. Quando ele falou, e ore por tudo que for fazer. Paulo quis dizer, não entre em pânico. Tenha menos inquietação nos seus corações e mais fé. É isso que precisamos, é ter mais fé, menos medo, menos inquietação no nosso coração e ter mais fé no nosso coração e na nossa mente. Acreditar que Deus está no controle, que Deus é fiel, que Deus não vai nos abandonar, que Deus não vai nos jogar para uma batalha, numa guerra, para que sejamos derrotados. Nós temos que crer, nós temos que ter fé e confiar que Deus está no controle. Agora você imagine se pararmos de nos preocupar, quanto tempo livre que nós vamos ter, que vai nos sobrar para orar, para edificar. A gente perde tanto tempo do nosso dia, do nosso precioso dia que tem 24 horas, com preocupação, com ansiedade, com medo, que não nos sobra tempo de orar, de falar com Deus, de suplicar, de pedir ao Senhor misericórdia, porque as orações, as preces têm poder. É porque tem muito de nós que falamos que nós não temos tempo para orar. Mas olha, experimenta parar de se preocupar, experimenta parar de ter medo, experimenta parar de ter ansiedade, para você ver o quanto tempo vai sobrar em seu dia para você orar e ter uma relação com Deus e comunicar com Deus e se abrir para Deus e chegar diante de Deus do jeito que você está, para que Deus possa te ouvir. Porque a palavra fala que em tudo, em oração e súplicas, que chegamos até Deus para falar dos nossos desejos do coração. Em orações e súplicas, a gente chegar até o Senhor e abrir os nossos corações. Deixar os nossos pedidos diante de Deus para que Deus possa moldar as nossas preocupações em oração. Em Tiago 4, 2, 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Durante o sermão, o pastor Eamon falou de uma história de uma senhora que não conseguia dormir por noites e noites, ficando acordada, preocupado com o filho que estava perdido, estava sem rumo na vida. Quando foi um dia, ela ouviu uma voz no meio da madrugada e essa voz falava com ela: pare de se preocupar e comece a orar para o seu filho. E assim ela o fez. Ela parou de se preocupar e todo aquele tempo, toda vez que ela acordava de madrugada sem poder dormir preocupada, ela começava a clamar e orar diante do Senhor, colocando aos pés do Senhor todas as ansiedades, todas as preocupações que ela estava sentindo no momento em relação ao filho. E você sabe o que aconteceu? O filho dela fez faculdade de medicina, se mudou para Nova York, no Central Park, abriu um hospital e é um dos médicos mais renomados daqui dos Estados Unidos. Então essa é uma resposta do Senhor, porque não nos acrescenta nada com a preocupação. Ao mesmo tempo, se pegarmos aquele tempo que estamos sem dormir, preocupados, e sim ajoelharmos e orarmos e colocar
todas as nossas preocupações diante de Deus, assim nós vamos ver o milagre que Deus pode fazer nas nossas vidas. Como que a oração tem poder. Deus também quer que a gente faça orações específicas. Deus não gosta quando você ora genérico. Tipo assim, Deus abençoe meus filhos. Deus quer que sejamos específicos nas nossas orações. Se a gente está orando para um filho, para uma filha, que a gente fala o nome dele, fala a área que a gente está pedindo, está intercedendo, que Deus possa ajudá-lo, se é na saúde, se no lado financeiro, se é nos estudos. Deus quer que sejamos específicos, não genéricos. Em Tiago 5,16, a palavra fala: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Principalmente um pai e a mãe orar pelos filhos. É tão importante, a gente não tem ideia como as orações chegam mais rápidos ao trono do Senhor quando um pai vai interceder, um pai ou uma mãe vai interceder pela vida do filho. Porque alegra o coração de Deus, porque Deus é um pai e Ele quer o nosso bem. Então Ele alegra o coração dele quando ele vê um pai ou uma mãe intercedendo e sendo específico pelo seu filho e pela sua filha. E outra coisa, meus queridos, quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Então é quando a gente descansa, chega a arrepiar, quando a gente descansa, quando a gente está descansando, que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Porque às vezes, quando a gente fica nadando contra a maré, quando a gente não para, quando a gente não descansa, quando a gente não deixa o Senhor tomar a rédea das nossas vidas, então, por isso que Deus fala, quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Você pode deixar um amém nesse vídeo aí nos seus comentários para falar que você concorda comigo. O pastor Amos compartilhou no sermão dele que um dia um homem chegou para o Senhor e falou: Senhor, me ensina sobre o universo. Aí Deus pensou e respondeu: filho, o universo é muito grande e infelizmente eu não vou poder te ensinar sobre o universo. Então o homem voltou e perguntou a Deus: Deus, me ensina sobre a terra. Deus novamente respondeu a esse homem: filho, a terra é muito grande, é muita coisa, então eu não posso te ensinar. Então o homem retornou novamente, pensou e retornou para Deus e falou: Deus, me ensina sobre o amendoim. Então Deus respondeu que ele tinha mais de 300 produtos desenvolvidos com o amendoim. E Deus começou a ensinar para ele. Então essa é a lição, é a mensagem que o pastor Amos queria deixar no sermão dele. Deus quer que sejamos específicos. Os psicólogos afirmam que gratitude é uma das emoções mais saudáveis do ser humano. É isso que Deus quer de nós, um coração grato, cheio de gratidão, em todas as circunstâncias. Em todas, não só nas boas, nas ruins também, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você sabia que gratitude aumenta a nossa imunidade? Claro que aumenta a nossa imunidade, minha gente, porque quando a gente está passando um período de tribulações, a gente sabe que quando a gente tem um coração grato, nós sabemos que Deus nos ama, mas Deus nos disciplina também. Deus permite que as coisas aconteçam para que a gente possa sair da nossa zona do conforto, para que possamos crescer com aquela situação. Porque se tudo fosse mar e flores, a gente nunca cresceria, nunca evoluiria na nossa vida. Por isso que um coração grato é um coração imune, porque o inimigo não entra, o inimigo não penetra, ele pode até tentar. Setas do inimigo é lançada por terra, porque estamos revestidos com a armadura de Deus. É isso que nós estamos fazer, revestir com a armadura de Deus, para que o inimigo não tenha acesso ao nosso coração, não tenha acesso à nossa mente e às nossas vidas. Deus fala: me mostra uma pessoa infeliz que eu te mostrarei um coração ingrato. São aquelas pessoas que falam: seria feliz se eu tivesse isso, se isso acontecesse.
sempre tem que ter um porém, se. Ela não consegue usar do dia, ser grato pelo que ela já tem. Ela sempre está pensando no que ela não tem. Essa é uma pessoa que não tem um coração grato, que não tem gratitude no coração. Ela sempre coloca um porém. Ela seria mais feliz se ela tivesse um marido mais rico, ou se ela tivesse um emprego melhor, um carro melhor, uma casa melhor, morasse em outra cidade. Então, isso é um coração ingrato, que desagrada o Senhor. Ok, vamos fazer um pequeno exercício aqui, eu e você, tá? Não sei com quem você está assistindo. Mas vamos dizer que você está deprimida, que você está muito triste, que você está com depressão. Então vamos pensar, a gente anotar num papel, numa caderneta, 50 coisas que você é grato na sua vida. E mesmo com esse momento que você esteja passando, que é um momento de depressão, se é uma crise financeira, você está doente, está com um problema de saúde, se você perdeu uma pessoa amada, uma pessoa querida, se algo que está acontecendo na sua vida que não era da forma que você esperava. Mas vamos fazer esse exercício, porque esse exercício nos ajuda. A gente colocar 50 coisas no papel do que você seria grato hoje na sua vida, mesmo com o problema que você está vivenciando. Mas Keula, como é que eu tô depressiva, eu tô passando por esse problema e você me impede para colocar 50 coisas que eu sou grata? É difícil, mas se você achar que 50 é muito, vamos tentar começar com 10 coisas. 10 coisas, gente, 10 coisas que você é grato no dia de hoje. E se você mesmo assim ainda acha que 10 coisas é muito difícil para você, vamos começar assim: Deus, obrigada por eu ter acordado viva hoje. Obrigada, Senhor, por eu estar respirando. Esse eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, esse com certeza você vai poder colocar na sua lista. Ser grata por ter aberto os olhos hoje, por ter acordado hoje, por estar respirando, pelo fato que Deus te deu mais um dia de vida. Porque isso é um privilégio, meus queridos. Tem muita gente que gostaria de estar aqui vivendo, estar no meio de nós. Infelizmente, Deus já chamou para perto dele. Então, esse é o motivo da gente ter gratidão no nosso coração. Eu acredito que todos nós, quando nós acordamos, ou a gente passa por lutas e tribulações, a gente quer saber de Deus qual é o propósito dele na nossa vida. Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós temos. Qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? Porque, minha gente, quando a gente faz essa pergunta para Deus, Deus, qual é o seu propósito na nossa vida? Eu fiz essa pergunta para Deus alguns anos atrás, mas Deus me reafirmou 2 anos atrás. Não quer dizer que eu não tinha um propósito antes, mas hoje eu sinto que todos os dias quando acordo, eu sei exatamente o significado de eu estar viva e o que Deus quer de mim. Então eu coloco um significado em tudo que eu vou fazer. E antigamente eu não pensava muito, eu era impulsiva, então eu não colocava um significado nas minhas atitudes. Hoje eu avalio cada gesto, cada ato, cada palavra que sai da minha boca, e eu ainda oro, eu peço: Senhor, Keula não é boa, mas Jesus que vive em mim é bom. Por isso, Senhor, não permita que saia nada da minha boca que não provenha de Ti. Nenhuma palavra, Senhor, nenhum gesto. Porque a gente tem que orar e vigiar o tempo inteiro, porque o inimigo está furioso contra as nossas vidas. Gente, meus amores, meus queridos, meus amados, o inimigo não vai roubar uma casa vazia. Você já viu um ladrão entrar numa casa vazia para roubar? Claro que não, minha gente. O ladrão vai entrar numa casa cheia, numa casa que tem móveis bonitos, numa casa que tem joia, que tem coisas valorosas para ele roubar. Por isso que nós, os servos de Deus, nós somos atacados, nós estamos na mira do inimigo constantemente. Nós não temos que temer, porque nós somos revestidos, nós somos separados. E ele pode até tentar contra a nossa vida, mas ele vai ficar frustrado, porque as setas do inimigo vão ser lançadas por terra em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
porque temos que dar graças em tudo, pelos vales, pelas montanhas, pela tempestade que Ele nos deixou atravessar. Assim mesmo nós temos que ser gratos, porque pessoas gratas são pessoas que não têm ansiedade. As pessoas gratas vai eliminar o estresse, a ansiedade, o medo e as preocupações da vida dele. Por isso que temos que ser gratos, não importa a circunstância que estamos vivendo no momento, e não reclamar. Deus não gosta quando reclamamos. A gente tem que passar pela tribulação dando graça, sem reclamar, sem condongar. Então, no sermão do pastor Eamon, ele contou uma história. Quando ele era um jovem pastor, quando ele estava começando o sacerdócio, ele foi chamado para poder orar numa senhora que estava no hospital, aqui nos Estados Unidos, em Washington, que tinha sido amputadas 2 pernas dela. Ele era um jovem sacerdote, e ele foi para o hospital, e quando ele chegou no hospital, caminhando pelo corredor, já em frente à porta do quarto dela, ele viu que a porta estava aberta, entreaberta. Então ele empurrou e entrou. Então quando ele chegou lá, ele entrou no quarto, ele viu essa senhora sentada na cama, debruçada com a cabeça assim, né, para baixo. E aí, por um momento, ele olhou e ficou esperando, e ficou até com receio de incomodar aquela senhora. Ele não entendia como naquele momento ele poderia ajudá-la. Então ele virou para ela com a voz calma, ela ainda com a cabeça abaixada. Ele virou e falou assim: Dona Leonora, era o nome dela, Dona Leonora. Ela levantou a cabeça com um sorriso de canto a canto nos lábios e falou assim: sim, pastor. Aí ele virou e falou assim: mas Dona Leonora, como a senhora consegue estar tão feliz e tão sorridente depois de ter amputado as 2 pernas? Quando ele viu aquela senhora debruçada na cama com a cabeça para baixo, ele imaginou que ela estivesse chorando e triste, por isso que ele ficou com receio de até incomodá-la. Mas não, ela estava alegre e sorridente. A resposta da Dona Leonora para o pastor Eamon foi: mas pastor, eu perdi minhas pernas, mas Deus me deu tantas coisas mais. Eu tenho meu marido que me ama, eu tenho meus filhos que me amam, meus amigos. E ela foi falando e foi falando de coisas e coisas que ela tinha para ter alegria no coração e para ser grata a Deus naquele momento. Então isso, minha gente, é uma lição, porque a gente tem que pensar que não importa o problema que nós estamos vivenciando no mundo, sempre vai ter alguém que vai estar passando por um problema maior do que o nosso. Então por isso nós temos que ter gratidão no nosso coração, mesmo diante da tempestade, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades. Pessoas gratas, minha gente, não são pessoas cheias de estresse, não são pessoas cheias de medo, de preocupação. E finalmente, o 4º antídoto para eliminar a ansiedade das nossas vidas, que é pensar em coisas boas, somente pensar em coisas positivas, coisas que vão agregar nas nossas vidas e na vida dos outros. Eu tenho assim uma receitinha para isso, porque nossa mente tem milhões e milhões e milhões de pensamentos todo dia. Então como que a gente tem que tratar a nossa mente? Pensa num canal de televisão, principalmente hoje, né, que tem tanta opção, e pensa no seguinte: como se você tivesse com um controle remoto, que você vai mudando até você encontrar o canal que mais te agrada, te deixa feliz. Então, é assim que eu trato a minha mente, como se fosse uma televisão com vários canais, e que quando eu não tô me sentindo bem, eu tô sentindo que os meus pensamentos estão negativos, eu mudo o canal. E outra coisa que eu vou te falar também, que eu tenho compartilhado muito, eu compartilho com minha mãe, compartilho com meus amigos, é o seguinte: no momento da depressão, no momento da ansiedade, no momento que eu sinto que eu tô desconectada com Deus, que eu não consigo orar, ou até mesmo mudar o canal do meu pensamento, da minha mente, o que eu faço? Eu coloco músicas de louvor, eu começo a louvar, eu começo a cantar, e automaticamente, aos
poucos, os pensamentos negativos se dá lugar aos pensamentos positivos. E me ajuda muito, minha gente. Outra coisa que eu fiz, eu parei de assistir. Em mais de 5 anos, eu não assisto televisão. Por quê? Quando eu ligo a televisão, novela, é o povo brigando, o povo traindo, filho brigando com mãe, mãe brigando com filho, pais brigando com filho. É tudo coisa ruim. Se não tem nada para agregar na minha vida, para adicionar na minha vida, não precisa estar lá. Porque a boca só fala do que o coração tá cheio. A gente, no dia de hoje, a gente se preocupa muito de alimentação saudável, do que se alimentar, como o nosso corpo vai ficar, é engordar ou emagrecer. Mas olha, a gente tem que ter a mesma preocupação com a nossa mente. O que nós estamos alimentando a nossa mente? O que nós estamos inserindo todos os dias aqui? Porque, minha gente, se você come arroz, você vai evacuar arroz. Se come feijão, você vai evacuar feijão. Então, é a mesma coisa, minha gente. É o que você está alimentando a sua mente de coisas boas, de coisas positivas ou de coisas negativas. Então, isso é muito importante. Isso que vai dar lugar nos seus pensamentos, tirar os pensamentos negativos e dar lugar para os pensamentos positivos. Qual foi a última vez que você parou para pensar no que você vai pensar? Na verdade, às vezes a gente para pensar no que a gente vai falar. Eu sou muito impulsiva, então às vezes eu tenho mesmo que frear, pensar, respirar, às vezes até dormir para um dia para o outro, para poder pensar no que eu vou falar, porque senão eu vou falar uma coisa que eu vou me arrepender depois. Mas quantos de nós paramos para pensar no que nós vamos pensar? Fica aí essa dica no vídeo de hoje. Que a partir de hoje você possa parar para pensar no que você vai pensar. Você vai ver como que a sua vida, como que as suas atitudes vão mudar completamente e mudar para melhor. Deus nos deu a habilidade de pensar e a liberdade de pensar no que nós quisermos, de termos escolha no que nós vamos pensar. Deus tem acesso aos nossos pensamentos, então a gente não peca, não é só com as nossas ações, a gente também peca com os nossos pensamentos. Por isso é importante a gente pensar no que vai pensar, porque Deus tem acesso à nossa mente. Em Filipenses 4:8, Deus fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, queridos, nós temos que pensar nas coisas que vai deixar a nossa mente mais clara e vai fortalecer a nossa fé. Porque é só assim nós vamos estar firmes como rocha e o inimigo não vai ter vez de entrar na nossa vida. Você está entendendo? Então é quando a gente está revestido com a armadura de Deus e a gente não deixa brecha para o inimigo entrar nas nossas vidas. Porque às vezes nós não sabemos. Coisas estão acontecendo na nossa vida e nós não sabemos o porquê, mas são essas pequenas brechas que até mesmo com o pensamento, a gente não precisa nem fazer, mas de pensou. Você não traiu, mas você pensou em trair. Você já está abrindo a brecha para o inimigo. Através dessas brechas, porque ele é arteiro, ele entra, ele veio para roubar, para matar, para destruir. Ele não vai bater na porta e perguntar se ele pode entrar na sua mente. Ele vai chegar e arrombar e entrar na sua mente. Por isso nós temos que nos revestir com a armadura de Deus e orar e vigiar para que o inimigo não tenha acesso. Porque olha, ele vai tentar. E não vai ser uma, não vai ser duas, não vai ser três, mas quando a gente está firme na rocha, as tentativas é só de frustrar o inimigo, frustrar o diabo, porque ele sabe que ele não tem vez contra a vida dos filhos de Deus. Outra coisa que você possa pensar, refletir em relação a como ter controle da sua mente, quando você tiver com pensamentos negativos, com pensamentos que não são bons, imagine um aeroporto. Você sabe que no aeroporto, para todos os aviões entrarem, saírem, tem que ter uma pessoa
no controle do tráfego dos aviões, porque senão um avião vai bater na outro, vai ter alguma colisão. Sua mente é seu aeroporto e você é o controlador do trânsito do aeroporto, do tráfego, se o avião vai chegar ou se vai sair, se o pensamento mal vai entrar ou se ele vai sair, ou se o pensamento positivo vai chegar. Então, seja o controlador do tráfego, do trânsito, da sua mente, do seu aeroporto. É o poder do pensamento positivo. As pessoas negativas, a energia que elas soltam lá, as coisas que elas falam, as ações, então ela coloca uma energia negativa e o que vai e volta. Esses são os 4 antídotos que Deus nos deu para poder lutar, para vencer a ansiedade nas nossas vidas. Eu sei que nesse momento de pandemia, de coronavírus, nós todos estamos preocupados o que nós vamos contrair de outras pessoas, porque afinal o vírus é muito contagioso. Mas na verdade, como cristãos, nós que deveríamos ser contagiosos nesse momento. É o contágio da fé, deixar a nossa fé contagiar todos que estão ao nosso redor. Nossas atitudes, as pessoas que não são cristãs, elas estão de olho em nós nesse momento. Nós que somos cristãos, nós temos que viver dando exemplo todos os dias. E nesse momento é que nossa fé tem que contagiar todos ao nosso redor. Não dá lugar para o medo, mas sim para a fé. Outro dia aqui nos Estados Unidos, eu vi no noticiário que eles falaram que todos nós, de agora em diante, temos que usar máscaras quando a gente for no supermercado ou na farmácia. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas em vez de preocuparmos o que vamos pegar do outro, que tal nos preocuparmos o que vamos passar para o outro? Qual é a mensagem neste momento que nós cristãos temos que passar para os outros? Vamos ser cristãos contagiosos com alegria e contentamento, mesmo no momento de tribulação como esse da pandemia. Nós temos que deixar nossa fé ser contagiosa nesse momento. Fica aí algo para você refletir. O que você está espalhando nesse momento? Você está espalhando medo? Você está espalhando fé? Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nesse momento, queridos, eu gostaria de pedir que todos vocês pudessem fechar seus olhos e pudessem orar comigo. Pedir ao Senhor não só pelo Brasil, mas pelo mundo, para que Deus possa estar visitando cada lugar do mundo, do planeta, cada casa, cada hospital, que possa capacitar os nossos governantes, profissionais da área da saúde neste momento. Pai amado, Pai querido, nós queríamos te louvar, Senhor, te agradecer por mais um dia, meu Pai. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de nos deixar ter essa comunicação virtual, Senhor. Deus, eu venho aqui neste vídeo te louvar, te agradecer. Deus, nós sabemos que esse é um tempo de mudanças e nós gostaríamos de colocar nossa confiança em Ti e que o Senhor possa determinar hoje nas nossas vidas que não preocupamos com nada, que possamos orar por tudo, agradecer a Ti por todas as coisas e possamos ter somente pensamentos bons. Deus, mesmo através da distância, por favor, visite cada casa, cada carro, onde que as pessoas estiverem assistindo ou ouvindo esse vídeo. Permita que esse lugar seja tomado pela paz, uma paz supernatural que vem de Ti, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, pela oportunidade de estar aqui hoje, Senhor. Para a honra e glória de Ti, Senhor. Nós sabemos que nós somos só instrumentos, Senhor, nas Suas mãos. Que toda a honra e glória é dada ao Senhor. E se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, deixar seu comentário e se inscrever para o canal. Sejam firmes, tenham fé, vamos ser contagiosos na nossa fé. Vamos contagiar todos ao nosso redor. Ao invés de espalhar medo, vamos espalhar fé e dar o nosso testemunho que Deus é fiel nas nossas vidas. Fica com Deus, fica em paz. Não tenha ansiedade, não tenha ansiedade por nada e até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. But now I see